Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô! Obrigada por vocês estarem assistindo a gente, ouvindo a gente pelo Spotify. Hoje eu tenho um convidado de honra. Todos são, mas eu tenho que falar que ele é de honra, porque assim, eu acreditava que ele não fosse aceitar, ele não tem tempo, né, para vir aqui, porque ele nem é daqui de São José, na verdade. Dr. Gregório Acácio, ele é médico ginecologista obstetra, ultrassonografista, especialista em medicina fetal, e dá para falar mais coisas, mas eu vou deixar ele falar sozinho, porque eu não vou saber nem falar. Obrigada por você estar aqui, tá bom? Érica, é um prazer estar aqui com vocês. E conta para mim uma coisa, me conta sobre você, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Gregório, eu fiz ginecologia obstetrícia e depois eu me especializei numa área de atuação que se chama medicina fetal, que é uma área em que a gente acompanha o bem-estar do feto e diagnostica malformações e a gente consegue, em algumas situações específicas, inclusive fazer cirurgias fetais, em poucos casos, né? Mas em alguns casos isso faz uma grande diferença. E sou professor universitário e vinculado à Universidade de Taubaté. Ai, que delícia, que bom saber que a gente vai conseguir ter informação e orientação, né, dessa qualidade. O tema de hoje é sobre ultrassonografia, né, dentro da obstetrícia e da ginecologia. Mas a gente vai dar um enfoque na obstetrícia porque é a menina dos olhos do Gregório, né? E a gente sabe que o ultrassom traz muita informação, é um exame que traz bastante informação. E ainda possui, assim, não tem contraindicação, né? Fala um pouquinho sobre o ultrassom na obstetrícia, para as pessoas terem uma ideia. Eu acho que isso que você falou é bastante importante, né? Em relação à contraindicação. O ultrassom é um método que não usa radiação ionizante. É som numa frequência que a gente não ouve. Então, é como se fosse uma caixa acústica, só que numa frequência que o nosso ouvido não consegue ouvir. Uma frequência muito alta. É extremamente segura a utilização da ultrassonografia, pode ser feita desde o início da gestação. E ela tem alguns períodos específicos onde ela tem uma maior utilidade, em que você vai, no início da gestação, ver e datar essa gestação, comparando com a data da última menstruação da paciente. E depois você vai seguir tanto o crescimento quanto o desenvolvimento do bebê com exames específicos em cada período. Eu estava dando uma lidinha um pouquinho, porque assim, eu não sou expert, mas assim, eu sou um pouco curiosa. No Brasil, o ultrassom começou a ser utilizado na medicina e principalmente na obstetrícia, mais ou menos por volta de 1970, isso? Isso. Aqui no Vale do Paraíba, na década de 80, surgiram as primeiras clínicas com ultrassom. Mas, como em muitas outras áreas de desenvolvimento, o ultrassom começou na Primeira Guerra Mundial, em que uma equipe austríaca desenvolveu um sonar para identificar submarino inimigo. Uma empresa que se chamava Kretz e que até pouco tempo ainda fazia o ultrassom diagnóstico e foi uma das grandes desenvolvedoras do ultrassom tridimensional. Então, a guerra tendo uma das pouquíssimas utilidades, que é desenvolvimento tecnológico. E quando começou o ultrassom, antes colocava a pessoa numa banheira, não é? Com água? Isso. Como é que era? Mas você sabe mais ou menos? Sim. Tem uma história muito engraçada, porque saiu até na revista americana Live, em que eles mostravam militares, porque eles não sabiam qual era a biossegurança do ultrassom, e aí eles pegavam voluntários militares, colocavam dentro de banheiras de água, e porque o som se propaga melhor em meio líquido, e eles faziam essa propagação do som e identificavam estruturas, né? Era uma coisa muito rudimentar, de baixa qualidade, mas era muito mais para eles verem biossegurança. Isso na década de 40 e 50 é que se desenvolveu isso. E essa é uma outra curiosidade interessante, né? As pacientes às vezes não entendem por que a gente passa gel na barriga para fazer o ultrassom. E o objetivo disso é tirar o ar que fica. Por mais que você encoste o aparelho na barriga do paciente, fica ar entre o transdutor, que é o aparelho que a gente coloca na barriga, e fica entre o aparelho e o abdômen, fica ar. E isso atrapalha o ultrassom. O gel é para tirar o ar da jogada. Olha só que legal. É bom a gente saber, porque sempre sai meio lambrecado de gel, mas é isso aí, é importante para a gente poder conseguir ver.
A obstetrícia veio melhorar com os diagnósticos, os métodos diagnósticos, né? E consultas desde 1957, mais ou menos. E a medicina fetal, como ele entrou nessa história? Porque a gente tem alguns times que eu falo, né? Para poder pedir ultrassom, né, na obstetrícia. E a medicina fetal desenvolveu depois que começou esse ultrassom básico. Sim. Né? Eu sou a primeira geração de especialistas em medicina fetal genuinamente brasileiros. A geração anterior à minha foi para o exterior para fazer a sua formação. Eu fiz alguns cursos, mas a minha grande formação é brasileira, não é do exterior. E um dos gênios da nossa especialidade, eu falo que é o Isaac Newton da minha especialidade, ainda é vivo, é o professor do King's College em Londres. Então, eu estou vivendo com as primeiras gerações de medicina fetal, né? É uma especialidade relativamente nova. E nos ultrassons na obstetrícia, os de rotina, né? Quais são os principais, quais são os imprescindíveis que, teoricamente, você fala, esses seria o ideal você fazer? A gente tem, eu diria que no mínimo 3 exames que deveriam sempre ser realizados. Um do início da gestação, ao redor de 7 ou 8 semanas de gestação. Esse exame vai ver o local onde essa gestação está, para mostrar que ela está dentro do útero. Vai mostrar se tem um bebê ou se tem 2 bebês ou mais bebês. Vai conseguir ouvir o batimento do coração do bebê. E o principal, ele vai conseguir, nessa fase, datar, calcular o tempo de gravidez, comparando isso com a data da última menstruação. E aí, se essa diferença entre, baseado na data da última menstruação e o ultrassom, der uma diferença superior a 5 dias, a gente acredita no ultrassom. Não que a paciente esteja errada, né? Porque tem paciente que fala assim, mas como que a minha data está errada se eu lembro que eu estava no litoral norte, eu menstruei naquele dia, então eu sei a data da minha última menstruação. Sim. Mas o que acontece é que quando a gente calcula idade gestacional dessa forma, a gente calcula idade gestacional, não idade de embrião. E, portanto, o que pode acontecer? Ela menstruou de fato naquele dia, mas a ovulação dela atrasou ou adiantou. E aí, essa gestação pode ter mais ou menos tempo. Se a diferença for maior do que 5 dias num exame feito entre 7 e 10 semanas de idade gestacional, a gente prefere utilizar a data da ultrassonografia e não a data da última menstruação. E o cálculo nesse período de 7 semanas é pelo tamanho do embriãozinho, né? Para comparar a data, né? A idade gestacional. Isso, a gente chama de comprimento cabeça-nádega, que é da cabeça até o bumbum do bebê. Para vocês terem uma ideia, uma gestação de 7 semanas, o embrião mede 7 milímetros, 8 milímetros. É uma medida muito pequena, só que a gente tem muita resolutividade e resolução para conseguir dizer qual é a idade gestacional nessa fase. Ótimo. Esse é o primeiro, né, que você tinha me perguntado. Nesse primeiro também tem Doppler para estudo? Como é que funciona? Do ponto de vista prático, o que se precisaria do ponto de vista médico é ultrassom sem Doppler. Só que quando a gente ouve o coração do bebê, isso é Doppler. O Doppler é um recurso que o aparelho de ultrassom tem, que permite que eu veja colorido, veja o movimento do sangue dentro dos vasos e do coração, e que permite que eu consiga ouvir. Em todas as vezes que você estiver fazendo um ultrassom e você ouviu o batimento do coração, aquilo é Doppler. Se eu não ligar o Doppler, você não consegue ouvir o batimento. E esse exame inicial, que é uma coisa que acho que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo fiquem atentas, é em relação à ansiedade em querer fazer um exame muito rápido. Porque quando o paciente vai muito precocemente, né, a gente tem paciente que vai fazer ultrassom porque fez um teste de farmácia e deu um beta positivo. Ela precisa ter um pedido de um médico para que se realize o exame. E muitas vezes, na ansiedade de querer logo ver o bebê, a paciente chega tão precocemente que eu não consigo ver nada, porque uma gestação inferior a 4 semanas de idade gestacional, a gente não vê nada no ultrassom. Com 5, 6 semanas, a gente vai ver só a bolsa onde o embrião está se desenvolvendo. Então, ao invés de diminuir a ansiedade fazendo um exame ultra precoce, isso gera ansiedade. Então, acho que tem que seguir a orientação do obstetra e procurar fazer ao redor de 7, 8 semanas. Mesmo assim, ainda pode ter um errinho de data e pode ser que a gente ainda esteja numa gestação um pouquinho mais precoce, que não dê para ouvir o batimento ainda pelo tamanho muito pequeno do embrião. E aí, em seguida, o próximo ultrassom seria... Isso. Aí o seguinte é o que ele ficou popularmente conhecido como o exame da nuquinha, translucência nucal, mas ele é muito mais do que isso. É um exame que a gente chama de morfológico do primeiro trimestre.
E em medicina a gente não fala, se tivesse que escolher um, porque não é assim que funciona. Você tem coisas que têm utilidade em cada fase da gestação. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um dos exames mais importantes. Nesse exame de primeiro trimestre, se faz essa medida da nuca, que se chama translucência nucal. É um acúmulo de líquido que todos nós tivemos nessa fase da gestação, que é entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação. E nessa fase, além da medida da nuca, que vai ver risco para essa criança ter síndrome de Down, alterações cardíacas, alterações esqueléticas, a gente olha o bebê da cabeça aos pés e já consegue afastar um monte de malformações que esse bebê possa ter. E mais recentemente, e muito importante, nesse exame de primeiro trimestre, a gente pega o histórico da paciente familiar, o histórico de doenças dessa paciente, mede a pressão arterial nos 2 braços dessa paciente nesse exame e a gente faz a medida do Doppler das artérias do útero dessa paciente. Tudo isso é colocado num software e esse software me diz qual é o risco dessa paciente vir a desenvolver pressão alta na gravidez. Então, é uma paciente que está com 12 semanas de gravidez, a pressão alta na gravidez costuma aparecer depois de 22, 24 semanas pelo menos, em geral umas 28 semanas pelo menos. Então, ela não está hipertensa, mas eu consigo ver que ela é um grupo de alto risco. E a grande vantagem é que se eu identifico que ela é uma paciente de alto risco para desenvolver pressão alta, a gente tem medicações que vocês, como obstetras clínicos, podem fazer para diminuir o risco dela vir a ter. A gente consegue reduzir em 80% o risco de que ela venha a desenvolver pressão alta grave na gravidez. Então, é um exame que olha a anatomia, olha os riscos de cromossomopatia, síndrome de Down e essas alterações, e ele olha também, do lado da mãe, o risco de ela desenvolver uma doença que é grave. Recentemente foi o Dia Internacional da Pré-eclâmpsia, que é o nome que a gente usa para pressão alta na gravidez, né? Confesso, eu tenho 2 gestações, né? O Gregório me acompanhou na segunda do gemelar, né? E eu não vou mentir que ele fez esse ultrassom para mim, o morfológico, e para mim foi o que eu mais estressei, não vou mentir. Não tenho a menor dúvida. Eu sempre comento isso, né? Que as pacientes, elas vêm para fazer o exame excessivamente estressadas e eu sempre me preocupo que elas saiam excessivamente tranquilas, porque a ultrassonografia, ela não consegue excluir todas as circunstâncias. A gente tenta colocar num pacote de risco maior ou num pacote de risco menor. Óbvio, né, que se eu vejo que tem uma malformação, eu estou dizendo que tem uma malformação. Mas eu posso fazer um ultrassom e não achar nada de alterado e mesmo assim esse bebê ter, por exemplo, uma síndrome de Down. Isso é a minoria dos casos, mas isso pode acontecer. É o que a gente chama de exame de rastreamento. Ele não é um exame de diagnóstico de alterações como síndrome de Down. Existem exames de diagnósticos que podem ser feitos nessa época e até um pouco mais para frente, em que a gente retira fragmentos da placenta ou um pouco do líquido amniótico, e isso é analisado. Só que esse é um exame que não pode ser feito em todas as pacientes, ele deve ser feito para um grupo de pacientes onde a gente identificou algum risco. E ainda que muito seguro, em 0,3% das vezes, o procedimento pode causar um abortamento. Então, você só deve submeter a paciente a esse risco, ainda que baixo, caso tenha alguma indicação. Então, esse é o segundo exame, né? Que é o morfológico de primeiro trimestre, que vai nos ajudar nesse sentido que eu falei. E o próximo ultrassom? Então, o próximo ultrassom... Você considera 3, né? Isso, os mais, menos... Eu vou dizer que são exames mais datados. São exames em que tem um período ideal para serem realizados. Os bem datados são esses, morfológico de primeiro, que a gente, em geral, faz entre 12 e 13, é o melhor período para poder fazer esse exame. Okay. E depois o morfológico de segundo trimestre, que é um exame que se faz entre 20 e 24 semanas de gestação, e a gente sugere 22, 23. Mas dá para fazer com 20, por que você sugere 22? Vou esperar mais 2 semanas? Porque a qualidade da imagem, para quem vai assistir o exame, fica mais bonita também. Então, eu, tecnicamente, consigo avaliar o bebê com 20 semanas com uma boa qualidade. Melhora para eu avaliar com 22, mas para o casal que está assistindo o exame, fica muito mais interessante quando esse exame é feito com 22 e 23 semanas de idade gestacional. E esse exame, que então é o segundo com data marcada, é um exame que a gente começa por via transvaginal, então é sempre importante que nesse exame se solicite o ultrassom transvaginal. Para que serve o transvaginal? Se o neném é tão grande, o que adianta eu fazer por via transvaginal? A gente faz por via transvaginal porque a gente mede o colo do útero. E a medida do colo do útero nessa fase
de novo, vai me dizer se essa paciente é uma paciente de risco maior de entrar em trabalho de parto muito precocemente. E também, se a gente identifica que esse colo é muito curto, a gente tem medicações, que o obstetra, né, que você pode prescrever, que vai diminuir o risco de que esse parto prematuro ocorra, principalmente na prematuridade extrema. Então, no primeiro trimestre, a gente rastreia pressão alta e no segundo trimestre, a gente rastreia trabalho de parto prematuro. Ok, é. E esse o morfológico do segundo trimestre, ele é mais demoradinho mesmo, porque mensura-se tudo, Isso, né? Nesse primeiro, assim, os dois assim, eu reservo para esses exames 40 minutos, pelo menos, para fazer o de primeiro trimestre e o de segundo trimestre. Nesse período, a gente olha o bebê da cabeça aos pés. Do primeiro trimestre, a gente fala, como eu te falei, né, simplicitamente de que é a medida da translucência, mas a gente vê muitas estruturas. Osso do nariz, a válvula tricúspide, que é uma válvula do coração, uma veia que chega no coração do bebê. A gente já consegue, nesse exame, afastar aqueles bebês que não desenvolvem crânio, anencefalia, falhas da barriga, de fechamento da barriga do bebê. Quer dizer, a gente consegue olhar muitas coisas. A imensa maioria está tudo bem, mas ter o diagnóstico precoce permite que a gente possa programar quais são os cuidados para essa gestante. E o legal, assim, a dificuldade de algumas pacientes têm de fazer esse exame no período correto, a gente sabe disso, a demanda de horários para quem faz e para quem tenta marcar. Mas se consegue fazer, a gente consegue também prevenir exatamente condutas para aguardar ou não o final da gestação com segurança. Exato. Né? Ou antecipar que seja. Isso. Esse primeiro exame que a gente falou aí ao redor de 7, 8 semanas, o ideal é que quando a paciente faça esse exame, ela deixe pré-agendados os outros, porque quem faz esse exame de 8 semanas consegue saber quando que precisa fazer os outros. Então, ela já pode dar para a paciente as orientações de, olha, o melhor período para a senhora realizar o morfológico de primeiro trimestre é este, e o melhor período para a senhora realizar do segundo trimestre é este. Aí ela falou, já queria deixar marcado. A gente fala, não pode, você tem que conversar com o seu obstetra para que ele solicite. Se ele solicitar, a gente realiza o exame nesses períodos. Então, o ideal é que ela já tenha essa noção. E para os obstetras, né, que eles já programem isso, uma vez que tem data certa para ser realizado. Pelo menos esses acho que facilitaria a vida, né, da paciente. E eu sei que é angustiante você saber que tem um período para marcar e você não consegue, não é porque ele não quer fazer, é que não tem horário, e tem uma data certa. Porque passou desse período, por que não consegue? Na realidade, assim, quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que pegar o melhor período para fazer o rastreamento. Esses dois exames têm períodos ideais. Esse morfológico de primeiro trimestre, como eu te falei, a translucência nucal é um acúmulo de líquido na região da nuca. Esse acúmulo de líquido ele é transitório. Ele significa que ele aparece e vai desaparecer. Então, se eu pegar essa paciente com 15 semanas, eu já não vou ter mais essa translucência nucal. Então, esse exame é o mais crítico nesse sentido. Agora, passou 3 dias e eu não consigo ver mais a translucência nucal. Esse exame ele não é inútil, porque eu não vou ver a translucência nucal, mas eu vou avaliar a anatomia do bebê em vários outros parâmetros. Então, não é que ele não possa ser feito, mas eu não vou poder fazer. A gente usa um software em que a gente coloca lá a idade da mãe, quanto que deu a medida da translucência nucal, quanto que deu o comprimento da cabeça até o bumbum. E, com base nisso, ele calcula o risco. Ele fala, olha, a senhora é uma paciente de 32 anos, a cada 400 mulheres com a sua idade, uma pode ter uma criança com síndrome de Down. Fizemos a medida da translucência nucal hoje e essa medida deu muito boa. Coloquei no software junto com esses outros marcadores, essas outras medidas aqui que eu fiz, e esse seu risco diminuiu. Antes era 1 para 400, agora é 1 para 5.000. Quer dizer, a cada 5.000 mulheres agora, uma pode ter uma alteração como síndrome de Down. E assim, como mãe, quando eu fiz ultrassom, a gente também ficava preocupada com o peso do bebê, né? E a gente sabe que o ultrassom, quando a gente consegue perceber algumas alterações em relação ao peso, não dá para predizer nada, mas dá para a gente trilhar um caminho. Isso é importantíssimo, Érica, o que você falou, porque olha só, como eu falei, o primeiro exame, com 8 semanas, a gente calcula o tempo de gravidez. E a gente deve, daí para frente, em todos os ultrassons subsequentes que essa paciente for fazer, se basear naquele exame.
E por isso, uma recomendação para todas as gestantes é que faça uma pastinha com todos os seus exames. Quando a gente acompanha essas pacientes, a gente sempre volta no primeiro exame para saber de quanto tempo ela está. Então, às vezes a paciente chega, sei lá, com 30 semanas no nosso consultório e fala assim, eu vim aqui para ver de quanto tempo eu estou. Aí eu pego o primeiro ultrassom e falo assim, não, mas de quanto tempo a senhora está, eu sei, ó. No dia tal, a senhora estava com 8 semanas. Passaram-se 5 semanas, a senhora está com tantas semanas Sim. hoje. Então, o tempo de gravidez não vai mudar. E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas que fazem ultrassonografia desprezam os exames anteriores. Então, ele pega paciente com 30 semanas e usa as medidas do bebê naquele dia para dizer de quanto tempo a paciente está. E isso não é o adequado. Por quê? Isso que você falou. Se o bebê estiver magro, ele vai considerar que o nenê é mais novo, porque ele é menor. E se o nenê estiver gordo, ele vai considerar que o nenê é mais velho. E ele não é mais velho nem mais novo. Eu sempre brinco com o paciente assim, né? Eu falo assim, olha, você pesa 60 quilos. Se eu te encontrar daqui... Quanto é a sua idade? Aí ela fala, tenho 32 anos. Então, se eu te encontrar daqui um ano, mesmo que você esteja pesando 100 quilos, e não 60 como você pesa hoje, você vai ter 33 anos, porque se passou um ano. Então, o primeiro exame diz de quanto tempo você está grávida. E os próximos exames vão dizer se o seu nenê está com peso bom, se ele está gordo ou se ele está magro. Ele não fica mais velho e nem mais novo. Não, eu tô falando isso porque o Gregório me salvou várias vezes. Eu falo, Gregório, me ajuda aqui. Ele até avaliou algumas pacientes para mim, para me ajudar a organizar. A gente acertou em todas, graças a Deus. E saiu super bem, né? Todos os pré-natais que a gente precisou desse recurso. E o peso, tem muito peso para elas também, Sim, né? sim. Porque é o que elas conseguem mensurar no dia a dia delas. Ó, meu bebê engordou tanto, não engordou, né? Isso. E a gente tem que ver todos os parâmetros juntos. Não adianta ver só o aumento de peso, né? Ou não crescimento, não engordar, né? E o porquê, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem... Eu dou exemplos grosseiros para que fique mais fácil. Então, por exemplo, você pega um casal de indivíduos atletas, né? Em São Paulo eu fazia ultrassom de pessoas que eram atletas. Então, um era um jogador de vôlei conhecido e o fêmur do bebê dele, o osso da coxa, era gigante, porque o pai tinha 2,10 metros. Então, na hora que eu vou calcular o peso do bebê, eu meço a coxa, eu meço a barriga, eu meço a cabeça, e com base nessas medidas, o software me diz qual é o peso do bebê. Então, eu preciso entender quem é o casal, né? Às vezes a gente faz um ultrassom e a cabeça do bebê é grande, aí começa todo mundo, nossa, será que é hidrocefalia? Aí você olha para o pai e para a mãe, eles têm cabeça grande, né? E aí biotipo, um né? biotipo, né? É uma variável biofísica, né? Uhum. E então, quando você calcula peso, a gente usa um parâmetro. Se ele estiver abaixo de uma determinada medida, que a gente fala percentil 10, isso aumenta o risco de que esse bebê não está crescendo bem. Mas tem que fazer uma análise mais profunda. Acompanhamento. Porque eu preciso ver se isso não é uma característica familiar, né? E aí o Doppler também nos ajuda, porque eu vou ver os fluxos de sangue que estão chegando na placenta, no bebê, e poder diminuir a ansiedade em relação de um bebê mais miudinho. Então, esse é sempre o questionamento delas em relação aos ultrassons, é peso, né? O líquido, na verdade, é mais parâmetro nosso. Eu percebo que não tem muita preocupação, né? Que pra gente é importante, É importantíssimo. Né? E uma outra coisa que elas falam muito, Érica, interrompendo, desculpe. Não, claro, imagina. Eles querem saber a altura. É verdade. A altura do bebê. E aí eu começo falando isso, né? Falo, o neném tá tudo dobradinho lá dentro. Eu não tenho como medir ele de comprido, porque ele tá dobrado, ele não fica esticado lá dentro, né? Mas a gente tem alguns parâmetros. Né? A gente pega a medida do fêmur, então essa é uma dica que vocês podem deixar aí anotada, porque você mesmo vai saber calcular a altura do seu feto, que do ponto de vista médico tem pouca utilidade, desde que o fêmur, que é esse osso da coxa, esteja com uma medida que é normal. Pode ser maior ou menor, mas normal. Mas você pega a medida do fêmur em centímetros e multiplica por 7. Essa é a altura do feto naquele exame. É uma medida grosseira, não tem utilidade médica, mas pelo menos você consegue enxergar o seu bebê do ponto de vista de comprimento. Para a gente, como a Érica falou, peso e líquido são dois fatores muito importantes. E um que muitos obstetras também valorizam e que não tem um valor tão grande assim, e acabam a paciente também entrando nessa vibe, é grau placentário.
a placenta de todas as gestantes, ao longo da gravidez, ela vai envelhecendo, ela vai tendo calcificações. Isso é fisiológico, é normal, acontece em todas as gestações. Faz parte. Faz parte. E na década de 80, um pesquisador fez um trabalho brilhante. Na época, o ultrassom era muito ruim e ele usou, pegava as placentas e fazia cálculos de concentração de cálcio na placenta. E aí, ele fez isso para gestantes no 3º trimestre. E estudou algumas calcificações quando elas eram exageradas. E por algum motivo que a gente desconhece, isso foi generalizado e hoje a gente escreve grau placentário desde 15, 16 semanas de gestação no laudo e que tem nenhuma ou muito pouca utilidade. A gente vem tentando... Lógico, associado a alguma patologia, alguma doença. Isso. Perfeito. Sim. Né? E precoce. Então, por exemplo, assim, para a gente, aí como médico, né, uma coisa importante é uma paciente que tem uma placenta maior do que grau 2 antes de 32 semanas de gestação, que é extremamente raro. Tirando essa circunstância, grau placentário foi muito associado à maturidade do pulmão, do tipo, a placenta está madura, e aí o médico ficaria com aquela impressão de que se a placenta está madura, o bebê está maduro. Mas não tem relação, né? Não tem essa relação. Ai, que ótimo. Porque é importante até para acalmar o coração de quem está ouvindo, para conseguir entender junto com a gente aqui. O melhor parâmetro é a idade gestacional, né? Quer dizer, mesmo em partos programados, a gente deve evitar realizá-los. Evitar não, né? O CFM hoje nos orienta que se a indicação da cesárea for uma indicação eletiva por desejo da paciente, que ela não deva ser feita antes de 39 semanas. Isso. Esse é o melhor critério. E como é que eu sei que tem 39 semanas? Porque se eu fiz um exame precoce, você consegue acompanhar. Eu sei que aquela data, aquele bebê tem 39. Esse é o melhor parâmetro para dizer que esse pulmão está maduro. E assim, o que elas sempre chegam no consultório, falam, eu quero fazer ultrassom depois que já passaram esses 3, né, com maior critério. Eu queria fazer ultrassom de novo. E elas perguntam, tem risco? Posso fazer todo mês? Então, assim, na verdade, não tem indicação para mensal ultrassom, a não ser que tenha algum problema no pré-natal que você queira acompanhar. Aí é outra história. Como que você orienta isso? Então, eu sempre brinco, né, Érica, que assim, eu tenho conflito de interesse. Eu sou o cara que faz ultrassom. Então, eu começo brincando para quebrar o gelo, eu falo para ela assim, você não pode perguntar para o bananeiro se é bom comer banana. Ele vai falar que é bom comer banana. Então, você tem que perguntar para o seu obstetra. Mas aí, depois que eu quebrei o gelo, eu brinco. Eu falo assim, olha, essa é uma orientação do seu obstetra. Ele quem está acompanhando o seu pré-natal e ele diz quando precisa ser realizado. Os que tinham data marcada, você já realizou. Eu fico à disposição quando eles desejarem, se desejarem. Em geral, com 34 a 36 semanas, normalmente o obstetra pede um novo ultrassom obstétrico com Doppler para ver se no finalzinho o crescimento está bom, se o líquido está bom e se o peso está bom. Né? Mas não tem uma data certa. Né? Eu confesso, e acho que muito obstetra vai concordar comigo que a gente vai gerando uma angústia no final e às vezes acaba pedindo também, por angústia nossa, da paciente também. Mas a gente sabe que não precisa disso tudo. Hoje em dia, volta e meia, as minhas secretárias ligam e falam assim, doutor, tem uma paciente aqui que está pedindo para fazer morfológico de 3º trimestre. Eu não sei de onde está começando já recebi no consultório a paciente falando. Esses morfológicos de 3º. O que é verdade? Existem algumas malformações que podem se manifestar tardiamente. Então, por exemplo, uma gestante pode pegar uma infecção por toxoplasmose no final da gestação. E isso fazer com que aumente o líquido dentro do cérebro, nos ventrículos. Então, esse exame do 3º trimestre vai olhar algumas coisas que podem se alterar e que não estavam alteradas antes. A gente não chama isso de morfológico, porque a limitação de olhar a anatomia inteira do bebê é grande, né? A gente chama de obstétrico com Doppler e vai naqueles lugares onde pode ter tido alguma alteração em relação ao morfológico. Então, como a gente não sabe que paciente pode ou não desenvolver essas alterações, a não ser que o médico identifique uma soroconversão, né, uma mudança do padrão da sorologia para toxoplasmose, por isso que os médicos, às vezes, com 34 a 36, querem dar mais uma última olhadinha para garantir que as coisas estão indo bem. Obstetricamente, a gente tem um monte de coisa para falar, mas eu preciso falar da parte ginecológica do ultrassom, porque senão a gente não vai dar conta. E se deixar, a gente fica conversando com o doutor Gregório. Quem conhece ele sabe disso, que é muito conhecimento para a gente puxar, né? Ultrassom, a ultrassonografia em relação a ultrassom de mama e mamografia.
Certo. Um substitui o outro? Como é que funciona? Não. Na realidade, medicina é a ciência das verdades transitórias transformadas em leis para fins didáticos, né? O que eu quero dizer com isso? Que o que eu estou falando hoje, daqui a 50 anos, pode não ser a verdade. Mas a verdade de hoje é que método para rastreamento de câncer de mama é a mamografia. A ultrassonografia, ela não é método para rastreamento. Mas outro dia eu tive um caso da minha tia, da minha prima, que fez uma mamografia e no laudo da mamografia estava lá, sugiro controle com ultrassonografia. Por quê? Porque muitas vezes quando você faz uma mamografia, você identifica que tem um nódulo. E a mamografia tem dificuldade em diferenciar, muitas vezes, se aquele nódulo é sólido, né, carne, né, tecido mamário, ou se ele é líquido, que é um cisto. E isso faz muita diferença nessa avaliação. Então, o ultrassom ele complementa a mamografia para diferenciar nódulos sólidos de nódulos císticos, de líquido. Muitas vezes a gente recebe um pacotinho. O paciente vem com a solicitação de mamografia e ultrassom. Não é a melhor prática do ponto... vamos dizer assim, é bastante útil porque facilita para o paciente já fazer os 2 exames. Mas se a gente for olhar da forma ideal, ela deve fazer o rastreamento com mamografia Depois fazer e, ultrassom. baseado nele, ver se há necessidade de complementar com ultrassonografia. Porque as pacientes preferem fazer só ultrassom. Elas falam, não posso fazer só ultrassom. Não pode. Porque a mamografia consegue ver microcalcificações, que são anteriores à formação do nódulo. E o ultrassom não tem capacidade de ver microcalcificações. Agora, se tiver um nódulo e esse nódulo precisar ser biopsiado, aí sim, a ultrassonografia é excelente, porque é um procedimento... Se eu tenho um nódulo, então eu enxergo esse nódulo pela ultrassonografia e existem 2 tipos de biópsias que podem ser feitas guiadas pela ultrassonografia. Uma em que você faz uma punção com uma agulha bem fininha e você faz movimentos de vai e vem com essa agulha dentro da mama. Isso não é doloroso, só dói para passar na pele, como né? se fosse uma injeção. Sim. E dentro da mama isso não é doloroso. E esse movimento de vai e vem tira células, eu aspiro algumas células, isso é colocado numa lâmina de vidro e o patologista consegue olhar essas células lá. E às vezes a necessidade de tirar um fragmento maior. E aí eu não quero tirar células, eu quero tirar um pedaço do tecido mesmo. Aí se chama biópsia de fragmento ou core biopsy. E esse é um procedimento que precisa de uma anestesia local, é um procedimento tranquilo, feito em nível ambulatorial. Aí se faz uma pequena incisão, um pequeno corte na pele da mama, que já está anestesiada, e aí se usa uma agulha mais grossa para retirar um fragmento, um pedaço desse nódulo para ser analisado. E às vezes eu oriento as pacientes em consultório, assim, elas querem sempre saber, existe um período do mês melhor para fazer ultrassom? Como o objetivo... Do ciclo menstrual. Do ciclo menstrual, né? Como o objetivo do ultrassom, se eu for usar ele nesse contexto, é ver se tem nódulos ou cistos, eu posso fazer em qualquer fase do ciclo menstrual. Agora, quando a gente pega as pacientes que não estão usando anticoncepcional e que, portanto, tem ciclo, né? Tem a fase antes de ovular e a fase depois de ovular, o ideal é não fazer no pré-menstrual, porque quando você faz no pré-menstrual, você tem uma mama mais túrgida, que são aquelas pacientes que antes de menstruar falam assim, nossa, minha mama está gigante, estou perto de menstruar. Esse não é o melhor período, porque eu posso pegar pequenas áreas císticas que vão ter numa mama normal e gerar uma ansiedade para as pacientes. Então, no pós-menstrual é um período mais interessante de se realizar. Eu oriento o seguinte, porque a gente sabe que cai na mesma coisa. A gente não consegue, às vezes, agendar no período ideal, né, se é que existe, mas para poder fazer ultrassom. Eu digo, mas marque a data da sua menstruação para eu poder correlacionar o resultado. Porque eu vou ter uma ideia se aquilo precisa continuar a investigação de outra forma ou repete um ultrassom em outro momento, tentando agendar pelo ciclo menstrual. Isso. Em mama é menos importante, mas em transvaginal isso é fundamental. O que às vezes acontece assim, a paciente vem, marcou um exame transvaginal sem que o colega ginecologista tenha pedido em que período ele queria. Porque o que eu digo é assim, se o médico fala assim, eu quero que faça um exame no 11º dia do seu ciclo, ou seja, ela menstruou no dia 1,
e ele quer que faça esse exame no dia 10, no dia 11. É Né? bom identificar, porque fica mais fácil Então, de agendar. aí, exato, porque aí o que ela faz? No primeiro dia que ela tiver menstruada, ela liga na clínica, não é naquele dia que ela precisa fazer, e aí ela tem 11 dias para conseguir agendar esse exame. E às vezes não acontece isso, a paciente vem para um transvaginal, e de repente ela vem fazer um exame comigo e eu vejo que tem um cisto no ovário. Aí eu conversando com ela, eu vejo que ela está no 13º dia do ciclo, 14º dia do ciclo. O que é esse cisto? Muitíssimo provavelmente é um folículo, quer dizer, ela vai ovular daquele ovário e aquela imagem vai desaparecer. Se a gente fica com dúvida, aí precisa reagendar esse exame. Aí, no meu laudo, eu já escrevo. Sugiro, caso haja necessidade de controle, que realize no período menstrual. Quer dizer, essa é outra coisa importante. O paciente não gosta de fazer exame no período menstrual, por motivos óbvios, o sangramento a incomoda. Mas tem exames que precisam e devem ser feitos próximo do período menstrual, depois que ela menstruou. Então, por exemplo, nesse caso, se eu pego uma paciente que está no período menstrual, ela não vai ter folículo de ovulação, porque se ela está menstruando, ela não está ovulando. Sim. E aí eu não vou ver mais essa imagem. Então, se eu suspeito de que haja um cisto nos ovários, o melhor período para ver essa paciente é quando ela tiver pós-menstrual ou no final da menstruação, porque primeiro e segundo dia, em geral, o fluxo é maior, mas no quarto, quinto dia do fluxo já é pequeno, é mais pelo inconveniente para a paciente, né? Mas é um ótimo período para ver cistos no ovário, para ver endometriose, porque se a paciente está no período menstrual e ela tem um cisto no ovário de endometriose, ele vai estar mais evidente nesse período. Sim. Então, a gente deveria utilizar esse período como ideal. Bom, a gente deu mais enfoque na obstetrícia, mas a ginecologia não pode, né, ficar atrás disso. A gente tem o ultrassom, é um método que auxilia muito em consultório, ajuda muito a paciente. E o acompanhamento da clínica, né, lógico que é importante. Para biópsia de mama, como você já tinha relatado, é importantíssimo o ultrassom, né, ele direciona, eu falo que ele delimita onde é que a gente vai fazer, que é o ideal. E na menopausa, as rotinas normais. Eu acho que caberia na vida toda da mulher não gestacional, cabe na menopausa também, né? A indicação é essa também. Sim, pacientes na pós-menopausa, quer dizer, o paciente parou de menstruar faz 1 ano, né? A gente, aquela data de aniversário, né, para os ouvintes aí não médicos, né? Aquela data de aniversário de 1 ano que ela menstruou pela última vez. Desaniversário. E que ela menstruou pela última vez, a gente chama aquele dia de menopausa. E a partir dali a gente chama de pós-menopausa, como a doutora Érica comentou agora. Na pós-menopausa, o que a gente tem que fazer com essas pacientes se elas tiverem sangramento pós-menopausa, ou se elas fazem uso de hormônio por conta de sintomatologias do climatério e da menopausa, essas pacientes devem fazer ultrassonografia. Na imensa maioria das vezes, para tranquilizá-las já, pacientes que têm sangramento na pós-menopausa é porque está com um pouco de atrofia do endométrio, que não é problema nenhum e que a gente fica mais tranquilo. Mas quando tem sangramento, depois de 1 ano sem menstruar, a gente tem que ficar atento, porque às vezes o endométrio está ficando mais grosso, que é a parte de dentro, né? Eu sempre comento que o útero, ele lembra uma mamão-papaya. E o endométrio que eu estou falando aqui esse tempo todo é a parte de dentro de uma mamão-papaya onde estão aquelas sementes. Todos os meses a mulher elimina aquela pele interna do seu útero, que seria mais ou menos aquelas membranas que tem no mamão-papaya. Agora eu vou lembrar quando comer mamão-papaya. Mas é muito semelhante, né? Então, se depois da menopausa ela tiver sangramento, é porque essa parte interna está grossa e a gente não pode estar grossa e a gente não quer que esteja, né? E aí isso permite que eu faça um diagnóstico precoce para fazer os tratamentos necessários. Ai, Gregório, eu vou ter que cortar a nossa conversa. Mentira. Eu estou programando para você voltar, porque a gente tem outra coisa que a gente tem que falar na próxima. Lógico que quando a sua vida estiver um pouco mais tranquila. Eu quero muito agradecer. Eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, esclarecer um pouquinho e ajudar que todo mundo entenda que não seja médico, né? O médico, teoricamente, tem que ter uma orientação um pouco, né, melhor, mas para que elas acompanhem bem todas essas indicações do ultrassom, seja obstétricas ou não. Agradecer pelo seu tempo, seu carinho, sua atenção. Eu sei que não é fácil. É um prazer enorme, Érica, à tua disposição. A gente pode fazer um capítulo só de cirurgias fetais, mas aí é mais para curiosidade, porque, como eu disse, são pequenas
indicações para isso. Isso é um tema que eu acho que é muito importante e eu acho que você tem muito o que falar sobre esse assunto para gente, que quanto mais pessoas conhecerem sobre o assunto, seja profissionais da área ou não, a gente tem mais recurso, a gente consegue alcançar mais pessoas que precisam da nossa ajuda. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço. Outro.